Apocalipse, capítulo 20, a partir do verso de número 11. Apocalipse, capítulo de número 20, a partir do verso 11. Todos acharam? Amém? Apocalipse, o último livro da Bíblia, fácil de achar. Nos diz assim a palavra do Senhor: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém, meus irmãos? Podeis sentar. Eu gostaria de começar essa preleção fazendo uma pergunta. Você acredita no juízo final? Eu acredito que todos nós, em algum momento de nossas vidas, ou aqui na igreja, ou fora, já deve ter ouvido falar de um juízo final. É muito comum na cultura pop, alguns filmes que a gente vê por aí, se falar do fim dos tempos, né? De grandes catástrofes, mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando de um tribunal, de um lugar onde as pessoas vão dar conta das suas vidas. Um dia em que a humanidade será julgada. Você acredita nisso? Ou você acha que esta é uma invenção da igreja? Ah, não, isso foram os padres que inventaram para colocar medo nos fiéis. É importante, meus irmãos, nós começarmos com esta pergunta, porque se você não acredita que um dia vai prestar conta das suas atitudes, das suas obras, é natural pensar que podemos viver a vida como bem quiser. Já que não vamos prestar contas de nada, então a vida é uma anarquia, é algo sem regras. Mas se você chegou aqui nessa noite, eu acredito que você acredita que há um Deus nos céus, que rege todas as coisas, um Deus que criou a sua vida, e que você lá no fundo do seu coração, você sabe que um dia você vai prestar contas da sua vida. Não é a vida do seu filho, não é a vida de outra pessoa, é a sua. E diante disso, meus irmãos, nós queremos responder algumas perguntas sobre esse dia, sobre esse juízo. Como ele será? Quem estará julgando? Quais serão os critérios? E qual a punição deste julgamento? É sobre essas coisas que nós queremos retratar nessa noite. O texto que nós lemos no livro de Apocalipse, capítulo 20, ele narra o final da história. Ele narra as últimas coisas que está acontecendo, que irão acontecer. Se os irmãos prestarem bem atenção, depois do texto que nós lemos no capítulo 21, se os irmãos lerem aí o título do próximo capítulo, ele vai falar já sobre o quê? Novos céus e nova terra. A eternidade dos santos.
Mas antes disso, ele quer tratar justamente qual o destino dos ímpios. Qual o caminho final daqueles que viveram as suas vidas como bem quiseram. E ele vai dizer João vai dizer que ele vê um trono. A primeira coisa que João ele vai narrar nesse pequeno texto, apenas 5 versículos, é falar que ele vê um trono. Mas não é qualquer trono, é um trono grande e branco. O livro de Apocalipse, como os irmãos bem conhecem, apesar de ser um livro em que existem coisas realmente difíceis de explicar, de entender, a sua mensagem central ela é muito clara. E quando nós nos detemos às figuras, às ilustrações, nós vemos que esses detalhes que João vê muitas vezes que parecem tão impressionantes, cada coisa dessa tem um significado. E quando João vê o trono, em primeiro lugar, ele vai descrever quem é o juiz desse julgamento. Quando João vai falar acerca das características do trono, ou melhor dizendo, as características deste tribunal, João está falando acerca do caráter daquele que vai julgar. João declara que o trono, em primeiro lugar, ele é grande. A primeira característica aponta para a dignidade deste trono, deste tribunal. Ele aponta para o seu poder, a sua superioridade. Ele é grande. Este, meus irmãos, ele é um tribunal no qual a sua decisão não pode mais ser apelada. Não há apelação para as decisões. Porque este tribunal, ele é a última instância. Se nós pensarmos no poder jurídico de nossa nação vigente, a gente vai ver que, em primeiro lugar, existe a decisão do juiz monocrático, o juiz da primeira instância. Quando ele dá a sua sentença, os réus, eles podem apelar ao tribunal, para que essa sentença seja revista por um colegiado de juízes, o Tribunal do Estado. Depois que o Tribunal do Estado, ele dá a sua sentença, pode-se recorrer ao Tribunal Regional. Depois que o Tribunal Regional dá a sua sentença, pode-se recorrer ainda ao Superior Tribunal de Justiça. E ainda assim, se o Superior de Justiça pode ser apelado ao Supremo Tribunal Federal, que está tanto aí nas mídias. Depois que o Supremo Tribunal Federal decreta, acabou-se. Este tribunal, meus irmãos, é o Supremo Tribunal de toda a terra. Não há apelação. É um trono grande, é um trono eminente, é um trono forte de poder e justiça. Esse trono, ele não somente ele é grande, mas ele é branco. E a cor aqui, ela tem um significado especial. A cor branca no livro de Apocalipse representa pureza, santidade. Esse trono, ele não somente é grande, mas ele também é justo. Esse tribunal, meus irmãos, além dele ser inapelável, ele é justo. As decisões que ali são tomadas conforme a justiça. Neste tribunal, o inocente não é tido por culpado, mas também o culpado, ele não é tido por inocente. Neste tribunal, não há acordos obscuros, não há negociatas para corromper a sua justiça, como a gente muito comumente vê em nosso país. Este tribunal, ele é livre de qualquer suspeita. A sua honra, a sua fama, ela é incólume, ela é intocável. Ela não há manchas, ela é branca. Louvado seja o nome do Senhor. Isto significa, meus irmãos, que aqueles que estiverem diante deste tribunal estarão sendo julgados com todo rigor
e justiça, e que não haverá a quem apelar. Portanto, podemos entender desde já que este juízo, a decisão que esse tribunal deferir, ela é definitiva. Ela é definitiva. A descrição do versículo 11 continua dizendo que nesse trono se assenta alguém. O texto diz que aquele que se assenta neste trono, céus e terra fugiram de sua presença. Aquele que se assenta, João, como um judeu piedoso, ele não ousa dizer o nome de Deus. Então ele só diz, aquele que se assenta no trono. Mas esse não é qualquer, aquele não é aquele da sua presença fogem os céus e a terra. Um símbolo da grandeza e do terror que é estar diante da presença desse Deus quando ele se senta para julgar. Diante, meus irmãos, daquele que se assenta no trono, não haverá presunçosos, arrogantes, rebeldes. Isto me faz pensar, meus irmãos, o quão comumente a gente escuta pessoas dizendo, ninguém me julga, quem me julga é Deus. De forma pretensiosa, de forma despreocupada, como se a sua vida de fato não fosse ser pesada por esse julgamento rigoroso e terrível. Esse julgamento que é santo. O texto conclui o versículo 11 dizendo que não se achou lugar para eles. Não há como fugir desse tribunal. Não há como fugir do tribunal de Cristo. Sim, apesar do texto explorar a pessoa o Deus Trino ali representado, o juízo, ele é amplamente divulgado pelo Novo Testamento como sendo uma função de Cristo. Nós vemos em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, não precisa abrir, ele diz, porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. João, o próprio João, no capítulo 5, no verso 22, ele diz, assim o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. É Cristo, meus irmãos, que estará sentado neste trono grande e sublime. Por isso, é importante, nessa noite, nós pararmos para pensar que Cristo, naquele dia, ele será o grande juiz. Mas hoje, Cristo, ele pode ser o teu advogado. Nós estamos, meus irmãos, num período, como eu falei, este é o momento do fim. Mas esse dia, até agora, até esse presente segundo, ele ainda não chegou. Biblicamente, nós estamos num período de graça. A mão de misericórdia de Deus está estendida para o pecador. Se nessa noite você se voltar para Deus com um coração contrito, arrependido, de fé, Deus está com sua mão estendida para te receber e te perdoar. Mas considere, Ele será também esse Deus que é misericordioso, como nós cantamos aqui. Meus irmãos, não confundamos. Deus é um todo perfeito. Ele é amor, mas Ele não somente é amor. Ele é justiça. E a sua justiça é tão grande quanto o seu amor. Esse Deus que é amor, que se compadece, que nesse momento está estendendo a sua mão de misericórdia, Ele também é ira. O escritor aos Hebreus declara que Ele é como um fogo consumidor. E naquele dia Ele será esse juiz, o juiz de toda a terra. Nesta hora não haverá mais o que fazer, senão ser julgado com todo o rigor. Este é o tribunal de Cristo. Este é o juiz
desse julgamento. Mas quem são os réus? Todo julgamento, pelo menos há um juiz, alguém que julga, e pelo menos há alguém a ser julgado, ou seja, um réu. Quem são os réus? Olha aí para o versículo de número 12, a parte A, e o verso de número 13, parte A também. Verso 12, parte A. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Verso de número 13, parte A. Deu o mar aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia. Esse texto, meus irmãos, apesar de que todos um dia, como diz 2 Coríntios, estarão diante do tribunal de Cristo, esse texto, ele enfatiza o destino e o julgamento dos ímpios. João declara que diante do trono estavam grandes e pequenos. Aqui João não está se referindo à estatura. Ele não está falando de pessoas mais altas, pessoas mais baixas. João também aqui ele não está se referindo à idade, adultos e crianças, não. João ele está se referindo a grandes e pequenos em posições. Em posições. Naquele dia, meus irmãos, estarão diante de Deus os homens importantes, os célebres, os poderosos da terra, famosos, intelectuais. Mas naquele dia, os que de alguma forma se destacaram na história. Mas naquele dia também estarão os simples, os anônimos, as pessoas comuns. Aqueles que ao longo da história nunca se sobressaíram, nunca se destacaram, mas também vão estar lá. Pense aí num político poderoso atual, um ministro do STF, vai estar lá. Pense em alguém famoso, um popstar internacional, vai estar lá. Pense em alguém inteligente, alguém que ganhou o Nobel, alguém como, por exemplo, Albert Einstein, um notável, estará lá. Mas sabe também quem estará lá? Vocês já falaram. Aqueles que pegam ônibus de manhã para ir para o trabalho, estarão lá. Aqueles que vão a pé, as pessoas simples, todos hão de comparecer ante o tribunal de Cristo. Estes serão os réus. É interessante perceber que no verso 13, João ele enfatiza algo mais. Naquela época, era especialmente o mundo antigo, o mundo greco-romano, inclusive os judeus, era algo muito importante para ele sepultar os mortos. O local da sepultura. Havia lendas de que pessoas que morriam e não se achavam os seus corpos, como por exemplo as pessoas que morriam no mar, as suas almas ficavam vagando sem destino. O mundo antigo dava muito destaque à questão da sepultura, de ter o corpo e sepultar o morto. Mas naquele dia João diz, inclusive, aqueles que não sabem nem onde se perderam, inclusive no mar, não sabem nem onde está, o mar devolverá essas pessoas. Aqueles que estavam perdidos, inclusive os perdidos, estarão diante do trono. Ninguém escapará. Ninguém escapará deste juízo. Apesar, meus irmãos, de que todos estarão diante do tribunal de Cristo, como eu falei, aqui o foco em especial é o julgamento dos ímpios. Quem são os ímpios? Essa palavra é até difícil. Ímpio é aquele que não é pio. É pior ainda, né? Piorou a explicação. O que são os ímpios? É todo aquele que não faz parte do povo de Deus. É todo aquele que não tem um relacionamento pessoal com Deus. São todos os que vivem não segundo a vontade de Deus, mas são todos aqueles que vivem segundo as suas próprias vontades. Aquele que diz, na minha vida, mando eu.
aqueles que não têm um compromisso com Deus através de Cristo Jesus. Estes são os ímpios. Ou seja, todo aquele que não confia em Cristo como seu Salvador e nem lhe obedece como Senhor, estarão diante dele como o juiz. Vou repetir. Todo aquele que não confia em Cristo como seu Salvador e nem lhe obedece, ou seja, conduz a sua vida conforme a sua vontade e nem lhe obedece como Senhor, naquele dia estarão diante dele como o seu juiz. Se você chegou aqui nessa noite com essas características, se essas características elas têm falado, eita, sou eu esse daí, e você não mudar nada até a sua morte ou a volta de Cristo, lembre-se que você ficará face a face com Ele. O dia do julgamento final vai chegar para você também. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos quem é o juiz e que tribunal é esse. Nós vimos quem são os réus desta passagem. Mas quais são os critérios desse julgamento? Há critérios? Sim, há critérios. Cristo estabelece, a passagem nos mostra que Cristo ele terá alguns critérios. Olhemos mais uma vez o verso de número 12, a parte B, ou seja, a segunda parte do verso 12. Ele vai dizer: então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Ainda olhemos, meus irmãos, o verso de número 15. Ele diz: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Portanto, meus irmãos, Cristo ele terá dois critérios, dois parâmetros pelos quais ele julgará os homens. Pelos quais ele julgará os homens ímpios. O primeiro critério que Cristo já usará é aquilo que consta nos livros. Veja, são duas coisas diferentes. Existem, em primeiro lugar, os livros, e depois ele fala sobre um livro específico, que é o livro da vida. Mas, em primeiro lugar, o primeiro critério está nos livros. João ele diz que viu que livros foram abertos e que os mortos foram julgados segundo as suas obras. Segundo as suas obras registradas aonde? Nos livros. Há um registro, meus irmãos, nos céus, que consta as nossas obras. As nossas obras, elas não passam despercebidas. Talvez você se esconda da sua mãe. Talvez você esconda do pastor, ou da polícia, ou de quem que seja. Mas haverá um julgamento em que as suas obras serão julgadas. E elas estão sendo registradas nos anais dos céus. Nos registros de Deus. Elas estão lá. Você pode fazer algo escondido, aleluia, de mim ou de quem que seja, mas você nunca poderá fazer algo escondido de Deus. Quando nós fazemos algo de ruim, algo de errado, Deus está lá. Deus ele vê. Deus ele sabe. E é para nós tremermos, meus irmãos. É para nós temermos. O primeiro motivo pelo qual os homens serão condenados serão as suas próprias obras. Nós naquele dia não vamos poder, misericórdia, alguém não vai poder chegar naquele dia diante de Deus e se justificar, porque as suas próprias obras vão condenar. Está registrado. E este, meus irmãos, é um bem
pente finíssimo. Sabe aquela expressão quando se diz, vai ter um pente fino? Ou seja, vai se esmiuçar, ver tudo. Esse é um pente finíssimo. Perceba, meus irmãos, o que está escrito em Mateus, capítulo 12, versículo 36. Vamos abrir, para a gente não ficar só me escutando. Deixa marcado Apocalipse. Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12, verso de número 36, nos diz, isso é Jesus falando, viu? Jesus diz, digo-vos que de toda palavra frívola, ou seja, inútil, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Já pensou, meus irmãos? Você vai dar conta até de cada palavra, mesmo palavras frívolas, palavras inúteis. Naquele dia está registrado. Veja a continuação, verso 37, ele diz, porque pelas suas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. É um pente finíssimo. Os homens serão condenados não somente por suas palavras, os homens serão condenados por suas obras, as suas ações, o que eles fazem. O que eu e você faz. Não somente isso, nós seremos julgados também por nossas omissões. Tiago capítulo 17, Tiago capítulo 4, verso de número 17, vai dizer que se alguém sabe que deve fazer o bem e não faz, ou seja, se omite, nisto ele está pecando. As omissões dos homens estarão diante de Deus. Não somente as ações, as palavras frívolas, as omissões, mas até mesmo, Eliseu, os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos serão julgados. Jesus, ele diz que não somente se um homem se deitar com uma mulher com a qual ele não é casado, mas se ele somente pensar com um pensamento impuro, nisso ele já está adulterando. Os nossos pensamentos serão julgados. Meus irmãos, esse julgamento é de tal forma fino, minucioso, cada detalhe, de tal forma que ninguém escapa diante de Deus como justo. Ninguém escapa diante dele como correto. Oh, glória a Deus. Às vezes alguns dizem, mas eu tenho uma vida correta. Eu não bebo, eu não fumo, eu não traio minha mulher. Mas, meus irmãos, não há como passar diante de todo esse pente fino e passar de forma perfeita. Quem aqui não pecou hoje? Que dirá toda a sua vida? E toda a sua vida se dará contas diante de Deus. Não há como ser inocente nesse juízo. O único que passou por um minucioso juízo divino e passou de forma perfeita, ele estará no trono julgando. Ele estará no trono, ele será o juiz, é Cristo. Cristo, meus irmãos, é o padrão da lei. Aleluia. A lei ela é dada aos homens para condenar. Quando nós olhamos para Cristo, nós vemos a lei encarnada. Ele é a perfeição, ele agiu, ele falou, ele pensou de forma perfeita. Por isso Deus o ressuscitou dentre os mortos. Por isso que o seu sacrifício na cruz do Calvário é perfeito. Por isso que ele é o mediador entre nós e Deus.
Por isso que ele se colocou na cruz em nosso lugar. Porque ele morreu na cruz. Porque o seu sacrifício é aceitável diante de Deus para nos salvar. Porque ele era perfeito. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Cristo não tinha pecado. Cristo não tinha pecado. Cristo é o varão perfeito. E por isso pode assumir o nosso lugar na cruz do Calvário. O nosso pecado, veja, glória a Deus pela cruz do Calvário. Veja o que ela faz para salvar o homem. Em Cristo, ele sendo perfeito, o nosso pecado é atribuído a ele. Palavra do Senhor em Romanos capítulo 3, se não me falha a memória, versículo... Não. Falhou aqui a memória. Mas a palavra do Senhor diz em Romanos que o salário do pecado é a morte. Cristo, ele morre a morte de todo aquele que nele confia. Em outras palavras, o nosso pecado é jogado naquela cruz, nele no madeiro. Ele é tido como maldito, meu irmão. A palavra do Senhor diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O Filho de Deus, ele é pendurado no madeiro e sobre ele é depositado o nosso pecado. Mas não somente isso, a vida perfeita de Cristo é atribuída a nós. Isso se chama justificação. A justiça perfeita de Cristo, ou seja, a sua vida ilibada, perfeita, sem defeitos, ela é atribuída a nós. Então todo aquele que confia na cruz do Calvário, o seu pecado é perdoado em Cristo e a sua justiça é atribuída a nós. Aqueles que estão em Cristo, meus irmãos, não têm o que temer o dia do juízo. Porque diante de Deus nós estaremos santos, puros, como Filho de Deus. Essa é a noiva do Cordeiro, linda e gloriosa, impecável, sem ruga e sem defeito. E faz parte dessa noiva todos aqueles que confessam a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. O segundo critério, meus irmãos... Primeiro critério nós vimos que são as obras dos homens. O segundo critério pelo qual Cristo julga os ímpios será o fato de não estarem escritos no livro da vida. O livro da vida é a relação com o nome de todos os salvos, de todos que confiaram em Cristo, de todos que submeteram ao seu governo, de todos que creram na cruz, no seu sacrifício na cruz do Calvário. Todos aqueles que depositam em Cristo a confiança da sua salvação. Ou seja, todo aquele que não tiver seu nome escrito no livro da vida, o texto diz no verso de número 15, será lançado no lago de fogo e enxofre. Este é o segundo critério. É interessante pararmos para pensar que a definição do destino eterno não se dará no julgamento. Deixa eu repetir. A definição do destino eterno, se é o novo céu ou nova terra, ou se é o fogo eterno, não é no dia do juízo. Este julgamento, na verdade, ele trará às claras aquilo que já aconteceu quando? Nesta vida. Abra sua Bíblia, meu irmão, no Evangelho de João, capítulo 3, verso de número 16. Eu aposto que você já sabe o que está escrito em João 3,16. É lindo, glória a Deus. Mas muitas vezes a gente só fica em João 3,16. Não lê o restante. Né, Rodolfo? Mas vamos ler o restante. Mas abra aí. João, capítulo 3, verso de número 16. Todos acharam? Diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Digam glória a Deus. Verso número 17.
Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Ou seja, nesse primeiro momento, Cristo não vem como juiz, ele vem como Salvador. Não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Verso de número 18. Quem nele crê não é julgado ou condenado. O que não crê já está julgado. Porque ele já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É nesta vida que a gente define, que a gente estabelece o destino final. Ou seja, é nesta vida que você precisa crer em Cristo. Naquele dia é só juízo, é só a declaração da sentença, é só a execução da sentença. Mas o destino da tua alma é hoje. Você pode dizer, eu sou jovem. Você pode dizer, eu ainda tenho um tempo. Você não sabe. Nós não sabemos o dia de amanhã. Meus irmãos, nós não sabemos como se findará este dia. Nós não sabemos o que será no caminho para casa. Não somente isso, nós não sabemos o dia da volta de Cristo. Cristo pode voltar hoje. Você em casa tomando banho para dormir, Cristo pode voltar a raiar nas nuvens, com poder e grande glória. E o período da graça irá findar. Jesus, quando ele está falando acerca dessas verdades, ele diz, será como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, Jesus diz, casavam-se e davam-se em casamento. Ou seja, vivia-se a vida comum. E Noé lá construindo a arca. Noé dizendo, haverá um grande dilúvio. E as pessoas casavam-se e davam-se em casamento. Até que um dia fechou-se a porta da arca. E o dilúvio veio. Jesus diz, assim será a vinda do Filho do Homem. Casa-se e dá esse casamento. Eu casei faz 4 anos. Nós temos muitos casamentos, glória a Deus, nesta igreja. Glória a Deus. Mas o Filho do Homem está por vir. E ele virá com poder e grande glória. Portanto, venha a Cristo hoje. Por último, meus irmãos, para nós encerrarmos, nós vimos quem é o juiz, que tribunal é esse. Nós vimos também quem são os réus. Nós acabamos de ver quais são os critérios pelos quais Cristo nos julgará os homens, ou seja, as suas obras e o fato de seu nome não estar escrito no livro da vida. E por último, todo julgamento tem uma decisão. Qual é a punição deste julgamento? Olhe, meus irmãos, volte para Apocalipse, capítulo 20. Olhe o versículo de número 15. E estará a decisão. Verso de número 15 vai dizer, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Muitos não acreditam nessa palavra. Muitos não acreditam. Muitos acham que isso aqui, misericórdia de Deus, que isso é bobagem, que isso é loucura. Mas a palavra do Senhor, que é inerrante, que nunca falhou, a palavra de Deus, a qual o próprio Deus disse, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Este Deus que não mente, nem pode mentir, que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele está revelando a João o fim dos homens ímpios, dos homens sem Deus. E este fim é o lago de fogo. João declara que o lago de fogo
é a segunda morte. Veja o capítulo 14, ele diz no final, versículo 14: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. A primeira morte é a morte a qual todos nós estamos sujeitos. É o castigo de Deus para o pecado do homem nesta vida. É a separação daquilo que é material, palpável, o nosso corpo, daquilo que é imaterial em nós, a nossa alma, o nosso espírito. A morte é essa separação. Quando nós olhamos alguém morto, nós vemos só o corpo, mas o seu espírito, aquele quem a pessoa é, já não habita mais ali. A primeira morte é esta. Porém, meus irmãos, esse estado é um estado intermediário, é um estado passageiro. Há uma segunda punição, ainda mais terrível que esta. E é uma punição que é permanente, definitiva. E este é o lago de fogo. Este é o destino de todos que não foram achados no livro da vida. Deixa eu fazer uma pergunta. O teu nome está escrito no livro da vida? Nessa noite você tem certeza do destino da tua alma? Jesus por várias vezes se referiu a este lugar de tormento como um lugar de choro e ranger de dentes, onde o fogo não se apaga e o verme não morre. É interessante nós falarmos que Jesus falou mais, se nós juntarmos todas as falas de Cristo no Novo Testamento, nos Evangelhos, Jesus falou mais sobre este lugar de perdição do que mesmo sobre os céus. Este lugar é real, este lugar ele existe. E conforme diz, ele foi preparado para o diabo e seus anjos, que não estarão lá reinando, mas lá eles também serão atormentados. Conforme diz o livro de Apocalipse, capítulo 19 e o capítulo 20. É também conhecido no Novo Testamento como Geena, ou Vale de Rinom. Era um vale. O Vale de Rinom, ele era um vale que existia lá em Jerusalém, onde eram depositados o lixo e os cadáveres dos bandidos e indigentes que eram mortos. Eles eram depositados nesse vale, e esse vale ele estava continuamente pegando fogo para destruir o lixo. Essa imagem de corpos pegando fogo no Novo Testamento tomou um simbolismo do que será o lago de fogo, onde o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. Quando olhamos, meus irmãos, para o terror e assombro da condenação eterna, podemos perceber a seriedade que Deus dá ao pecado e à vida ímpia dos homens. Pecado para Deus não é uma coisa boba, não é uma coisa que Ele deixa para lá. Veja que condenação terrível por toda a eternidade. Nós podemos parar aqui para pensar de que o Senhor, Ele não trata com leviandade o pecado dos homens e a sua conduta enquanto vida. Isso é algo muito sério. E eu gostaria de terminar essa pregação olhando com os irmãos um único versículo. Romanos, capítulo de número 11, verso de número 22, para nós encerrarmos. Romanos, capítulo de número 11, o verso de número 22. Se você está sem Bíblia, está sendo exibido, vai ser, né, Carlos? Exibido ali. Romanos capítulo 11, verso 22 vai dizer: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. O texto nos chama
E eu quero chamar você nessa noite, no final dessa mensagem, a qual nós vimos o final dos ímpios. Eu te chamo nessa noite a considerar a severidade de Deus. Deus é bom, irmãos? Amém. Nós devemos considerar a sua bondade, amém? Mas a palavra do Senhor também nos exorta a nós considerarmos também a sua severidade. Que Deus vos abençoe.